Oi, bem-vindos ao blog Soberanos Ideais, um espaço para falarmos sobre Ordem Demolay. Meu nome é Alan Kelvin e hoje iremos falar sobre a mudança da idade para a admissão à Ordem Demolay. A primeira declaração escrita sobre a idade dos membros foi impressa na edição de novembro de 1919 de O Demolay, a primeira publicação da Ordem. No primeiro parágrafo, afirma o seguinte: no início da primavera de 1919, uma grande e maravilhosa ideia, concebida na mente de Frank S. Land, secretário social dos órgãos do rito escocês de Kansas City, tomou forma na Ordem Demolay. A Ordem foi organizada com o objetivo de reunir os jovens de Kansas City entre as idades de 16 e 21 anos, em algum tipo de associação para o seu aprimoramento moral, social, físico e mental. Isso foi antes que o Grande Conselho fosse formado, e foi um acordo entre os membros do primeiro Conselho Consultivo do capítulo número 1, que era fundado em Kansas City e mais tarde ficou conhecido como o capítulo Mãe do Mundo. O próximo registro que foi escrito e a primeira declaração legal veio quando Land solicitou a incorporação no estado do Missouri, o que seria equivalente mais ou menos como uma abertura de empresa no Brasil. A petição do Decreto de Constituição Pro Forma foi concedido pelo Tribunal em 27 de março de 1926, arquivada e registrada pelo Secretário de Estado. A duração da corporação foi inicialmente fixada em 50 anos e depois, posteriormente, foi prorrogada de forma vitalícia, como é hoje. Os estatutos incluíam a seguinte definição: a associação é criada com o propósito de formar uma perfeita união fraterna, estabelecer ordem e tranquilidade, prover e promover o bem-estar geral e servir os melhores interesses da Ordem Demolay em todo o mundo. O propósito adicional do Grande Conselho da Ordem Demolay é promover o bem-estar social e moral dos jovens entre 16 e 21 anos, ensinar o dever para com Deus e o próximo e o eu, exigir de cada um uma vida limpa, autorrespeito pelos pais, reverência à feminilidade, amor à pátria e às instituições livres, e fazer todas e quaisquer necessárias e apropriadas ações para desenvolver a juventude em uma humanidade inteligente, moral, autossustentável e cumpridora da lei. A fim de alcançar esses resultados acima, é o propósito do Grande Conselho da Ordem Demolay organizar capítulos locais de meninos com idades entre 16 e 21 anos em todas as partes do mundo, utilizando os métodos que são e foram até agora utilizados pelo Grande Conselho da Ordem Demolay, uma associação voluntária. Em um esforço para envolver os meninos mais novos em um programa que reafirmassem as promessas da Ordem Demolay, o Grande Conselho então formou a Ordem de Cavalheirismo em 1928. E antes de continuar falando sobre esse assunto, vamos parar um pouco e entender os dois termos sinônimos em inglês. O primeiro, knighthood, e o outro, chivalry. O primeiro é o termo traduzido para a nossa ordem da cavalaria, derivado do inglês antigo. O segundo termo é derivado do francês, chevalier, que significa os ideais, as virtudes ou características de um cavalheiro. Ordem de cavalheirismo, em uma tradução livre, ou ordem da cavalaria, são essencialmente sinônimos. Agora, voltando a falar da ordem de cavalheirismo, que havia mencionado, era um programa para as cortes e de natureza social para meninos de 13 a 15 anos, e até um ritual com um grau foi escrito por Frank Marshall. Em 1931, apenas 18 cortes haviam estabelecidos, e com o advento da Grande Depressão, na década de 1930, o programa foi encerrado por falta de apoio e promoção. Pode-se deduzir que a intenção da criação desta organização era acomodar e preparar aqueles jovens que infelizmente não tinham a idade mínima para ingressar na Ordem Demolay. A 14ª sessão anual, ou Congresso Internacional, não foi realizado devido à Grande Depressão. A Comissão Executiva, como se fosse diretoria executiva no Brasil, se reuniu em um hotel. Por ação formal da Comissão Executiva, a Constituição e Estatutos do Grande Conselho foram alterados da seguinte forma: a idade de iniciação reduzida para 15 anos, o título de Grande Mestre Conselheiro foi alterado e agora lê-se Grande Mestre. Título de Grande Escrivão foi alterado para Secretário-Geral. A 23ª sessão anual também não foi realizada devido à guerra e restrições governamentais. Apenas uma reunião dessa comissão executiva foi realizada em um hotel em Nova York. Frank Land chamou a atenção da comissão executiva e discorreu sobre uma votação que naquela época aconteceu por correios no mês de dezembro.
aprovando a redução do limite de idade para a iniciação da Ordem Demolay para 14 anos de idade durante a guerra. Foi deixado opcional, no entanto, para o membro ativo. Nesse caso a gente está falando dos colares dourados e não dos Demolays ativos. Ou o deputado, em caso de jurisdição, optar por essa redução. Devido a esse quesito opcional quanto à idade mínima para o ingresso da Ordem Demolay, a idade para ingressar na Ordem Demolay foi diferente em todo o país por um período de 29 anos. Embora o recrutamento de novos membros tenha sido alto durante o aniversário de 50 anos da Ordem Demolay, as tendências anti-establishment do final dos anos 60 e 70 não serviram bem à Ordem Demolay. A rejeição geral dos valores tão tradicionais sustentados pelo programa da Ordem Demolay, perpetuados pela cultura pop e promovidos por todas as mídias, seja cinema, teatro, televisão, revistas, músicas, etc., provou a necessidade de mais uma redução de idade. Durante o 51º Sessão Anual, em março de 71, a idade de iniciação foi reduzida para 13 anos novamente, a critério do oficial executivo, que seria o equivalente ao Grande Mestre Estadual no Brasil. Em caráter experimental, até 30 de junho de 73. Os capítulos, no entanto, apoiaram a oportunidade de recrutar membros aos 13 anos, o que aumenta esse gap de mais pessoas podendo ingressar à Ordem Demolay. Uma nova e última mudança foi feita para incluir todos os alunos do ensino médio. Após inúmeras tentativas de revisar as regras e regulamentos para diminuir a idade em 96, na 76ª Sessão Anual, o Supremo Conselho adotou um programa, pelo qual o Grande Mestre poderia renunciar a qualquer seção das regras e regulamentos para ajudar e apoiar o crescimento dos membros. As isenções terminam com o mandato do Grande Mestre que as emitiu. Muitas jurisdições, mas não todas, solicitaram isenção na idade mínima para iniciação, para permitir a aceitação de crianças de 12 anos. Não demorou muito para que o experimento levasse uma solução mais permanente. Em 97, durante a sessão anual, as regras e regulamentos foram alteradas para aceitar as petições de crianças de 13 ou 12 anos que concluíram a 7ª série. Em 99, também durante a sessão anual, as regras e regulamentos foram alteradas para aceitar petições de todas as crianças de 12 anos. Algumas jurisdições resistiram a isso por algum momento, mas agora as crianças de 12 anos são um importante mercado para o recrutamento dos capítulos. Com o estabelecimento formal do programa de escudeiros, que é para crianças de 9 a 11 anos, lá em 2015, no qual eu estive presente durante a votação em Orlando, Flórida, é improvável que a idade de iniciação seja reduzida novamente, já que esse gap foi preenchido. Essa e outras histórias fazem parte dos assuntos que eu abordo aqui no blog Soberanos Ideais. Obrigado por me acompanharem até aqui, um fraterno abraço e até a próxima.